Deixa eu passar pelo Beira-Rio daqui a pouquinho. Beira-Rio já está se posicionando. Deixa eu passar já pelo Beira-Rio. Vamos agora ao Beira-Rio, então. Deixa eu começar com o Marco de Vargas e com o Batista. Falar sobre o Internacional que volta ao G4. O Internacional de volta ao G4. Primeiro tem uma pergunta para o Batista, Marco, rapidinho. Batista, você jogou com o Mário Sérgio? Claro. Jogou, né? Campeão brasileiro de 79. Sim. 79, 79, 80, jogou no Grêmio depois 80. com ele também? É. Tanto no Inter quanto no Grêmio? Não. Não? Do Grêmio eu saí no final de 82, né? E ele veio justamente para aquela conquista que nós tivemos de vice-campeonato brasileiro para disputar o Mundial pelo Grêmio. Não, eu tinha ido para o Palmeiras. Eu perguntei para confirmar, porque Internacional sim, aí Grêmio, Seleção Brasileira provavelmente também, não, Batista? Com o Mário na seleção, não. Também não? Então eu errei duas, você tem Também uma. não. Deixa eu parar por aqui. O Batista era... É que com o Mário, é que eu fiquei 8 meses com a perna fraturada, te lembra? Lembro, claro. E nesse meio tempo é que eu acho que o Mário também talvez tenha sido convocado, né? Mas eu fiquei fora das convocações. Porque o Mário começou hoje, na resposta que nós mostramos aqui no Toque de Passe, o Mário começou suave, então de repente bateu de novo. Como é que essa relação Mário Sérgio imprensa? Tá uma situação bastante complicada aqui com o Mário, justamente. Porque ele chegou bem suave, né? Mas aquele entrosamento do início, sem o desgaste natural que as derrotas proporcionam, né? O Mário teve um início muito bom com a imprensa, tentando justamente trazer a imprensa para criar o mínimo de tumulto e de complicações possíveis. Mas a gente sabe que se os resultados não vêm, vem a crítica. E a pessoa não é muito portada a receber crítica. Elogios é uma maravilha. Eu também era assim, gostava muito de elogios, a gente absorve com uma naturalidade tremenda. Mas a crítica sempre dá uma certa pontinha de revolta, né? Sendo ou não sendo, como se diz, verdadeiro ou com razão, né? Mas o ser humano é assim, quando recebe muita crítica ele reage de formas diferentes. E o Mário não está absorvendo direito. Temos chuva nesse momento em Porto Alegre, Luiz. Em Porto Alegre não tivemos um bom jogo, não. O Internacional acabou vencendo por 3-1, fez um melhor primeiro tempo do que o Santos, levou uma pressão no segundo tempo, o jogo terminou 3-1 para o Internacional, que retorna ao G4 nesse momento. Como vocês estavam falando aí dessa questão do Mário Sérgio, a torcida vaiou um pouco o técnico do Inter. A gente está vendo melhores momentos do jogo aí, Batista. O Inter abriu 2-0, sofreu um gol no segundo tempo, foi fazendo o finzinho do jogo o terceiro gol, garantindo esse retorno ao G4, mas não apresentou um grande futebol, né? Foi um jogo em que no primeiro tempo o Internacional teve muito mais interessado. No segundo também, mas é que aí, no caso, né, o Santos veio também um pouco mais ligado. O Internacional foi mais elétrico, poderíamos resumir assim, né, Marco? Interessado, estava sempre inconformado quando o Santos tinha a bola, partia para dobrava a marcação em cima dos jogadores do Santos, fez uma pressão na saída de bola. A gente vê que no primeiro tempo quem atacou mais foi o Inter. E aí o Santos com isso também teve a desvantagem de ver um Internacional muito, pressionando muito e fazendo 2 gols no primeiro tempo. Quando o Santos voltou no segundo tempo já mais interessado, talvez com aquela palavra do Luxemburgo no vestiário, né? Alertando, chamando os jogadores para a partida, vieram mais interessados, mas aí já estava 2-0. O Internacional só administrou e assim mesmo também abriu mão do centroavante, do atacante Alexandre, mas continua atacando. E colocou o Gleison no volante, né? Exatamente, colocou o Gleison, mas não desistiu de atacar, né? Porque chegava o D'Alessandro, chegava o Juliano, os jogadores de meio também estavam lá na frente. Claro, diminuiu um pouco o ritmo, o que é natural com um time que ganha em casa de 2-0. Santos fez 2-1, aquilo ali já leva um certo medo ao time que está ganhando, né? Recua, tenta garantir o resultado e no contra-ataque, na chegada, o Internacional fez o terceiro, mas levou um susto. Depois que o Santos fez o 2-1, o Santos foi um pouco superior durante esse segundo tempo. O primeiro gol foi do Danilo, depois de 28 dias parados. O Marquinhos acabou fazendo o segundo gol do Internacional, tudo isso no primeiro tempo. O Inter que entrou na rodada na obrigação, né, Batista? Ontem o empate do Cruzeiro com o Grêmio no Mineirão e a derrota do Atlético Mineiro 2-1 para o Curitiba em Curitiba acabaram favorecendo o Internacional na rodada. E o Inter sempre quando entrou na pressão não conseguiu comprovar. Dessa vez se afirmou em casa, uma coisa diferente. Porque encontrou talvez um Santos desinteressado, né, mano? Porque o Santos não disputa nem para cair, não disputa também para chegar na Libertadores, está ali naquela zona intermediária, claro que também não pode relaxar, vem os brios dos jogadores, né, e tem que encerrar o ano com o máximo de competência possível e esses pontos a disputar, mas não era um time compenetrado, não era um time brigador dentro do campo. Olha a liberdade que tem. Olha a liberdade. De 21 horas depois de jogar no México. Mas tem um dia para descansar, né, Marco? O profissional, quando ele é treinado, ele tem que acostumar com isso. Então, quando perde é por causa da viagem. Quando ganha, às vezes até a viagem faz bem, porque distraiu.
Então a gente tem que tirar um pouco isso também do desgaste, porque um dia de descanso no hotel, um dia de sono, isso aí recupera, claro. Vamos dizer, agora o Santos melhorou para você ver o seguinte, no primeiro tempo entrou um pouco desinteressado. Seria o caso, então, de no segundo tempo não conseguir reagir, se fosse o cansaço. E né? reagiu, né? E reagiu. Então, no segundo tempo, o Santos teve pernas para reagir e tentar também ser mais interessado no jogo. Então, essa situação do cansaço talvez não venha muito ao caso. Né? Alguns lances complicados, Batista. O árbitro Arilson, da Anunciação, acabou daqui a pouco não confirmando alguns pênaltis que podem ter acontecido no jogo. Aquele lance ali do Kleber Pereira foi esquisito, né? Bateu na chuteira dele, mas não foi o suficiente, acho, para derrubar. Tem aquele tapinha na chuteira e quando ele sente a mão do goleiro, ele se atira. Não tentou nem dar a passada aquela que aí em si, você é trancado, você é seguro, então caracteriza o pênalti. O juiz estava bem perto, então a mesma sensação que teve o juiz, tive eu de longe, sentindo que o Kleber forçou justamente por sentir a mão do goleiro na sua chuteira, né? Então caiu, e o juiz sentiu isso de perto, porque ele tinha se lançado no chão tentando cavar o pênalti. Neymar fez o gol do Santos, naquele momento o Santos fazia uma pressão para cima do Internacional. Exatamente, essa é a reação que nós falamos, e o Alexandre ainda estava em campo, então não pode dizer que o gente já tinha recuado e tinha tirado o centroavante. Não, o Inter estava jogando de igual para igual, e o Santos conseguiu equilibrar o jogo, justamente veio fora, né? O interesse maior. Eu acho que aí é que justamente teve a diferença do primeiro tempo. O Inter entrou brigando por um resultado positivo e o Santos parecendo jogar um jogo descompromissado, claro, indo atrás da vitória, mas nem tanto, não marcando com tanta vontade, né? Com tanto interesse quando o Internacional tinha a bola. E foi aí a diferença do jogo. O Inter pressionou, roubava a bola do Santos muito seguido, já no campo de ataque. E isso aí então deu uma pressão maior do Internacional em cima do Santos. Esse terceiro gol aí do Inter, marcado pelo D'Alessandro, foi aos 39 e aí o jogo acabou, né? Exato, aí foi o gol do respiro, né? O gol do alívio, porque o Alexandre já tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro Felipe, e aí depois desse gol do Alexandre, aí já estava 3-1, né? Foi bem no finalzinho do jogo, mas mesmo assim o Lauro fez uma excelente defesa, mas aí o jogo já estava praticamente assegurado e o Inter respirando melhor. Mas foi um segundo tempo diferente, o Santos veio com mais interesse, mas o Inter, acho que no primeiro tempo, por isso, já tinha resolvido a partida, né? O Inter tem um confronto direto com o Atlético Mineiro, depois pega o Sport já rebaixado fora e encerra a participação contra o Santo André no Beira-Rio. O que você acha dessa sequência do Inter? O próximo jogo é fundamental, né? É fundamental. Claro que não é que se perder tira todas as possibilidades do Internacional, mas é fundamental porque disputa diretamente com o Atlético, né? Que é um time também que está ali brigando por essa situação e para dar moral também à equipe nos últimos 2 jogos. Isso é muito importante. Se perde esse próximo jogo, já cria aquela instabilidade. O Internacional vive um momento muito delicado, por isso ali que nós falamos. Falei agora há pouco com o Luiz sobre justamente essa inconstância do time, essa dúvida que está a equipe, né? E essas críticas que estão vindo. Nada melhor que uma vitória ou até um empate. Uma derrota complica bastante. Legal, obrigado Batista, Luiz Carlos Júnior, Telmo, Carmona. Ficou assim, Internacional 3, Santos 1. E na próxima rodada temos esse confronto direto aí, Internacional e Atlético Mineiro no Mineirão. Um dos dois vai ficar definitivamente no G4, pelo menos por enquanto. Luiz. Marco, muito obrigado, Batista. Foi um prazer. Tenham os dois uma grande semana. Foi um prazer trocar passes com vocês. Muito obrigado, boa noite.